Saudações rodriguianas do primeiro e único tricolor campeão da América. Deixe já o seu like e se inscreva aqui no canal do YouTube do Cronista Tricolor. Lembrando-se de divulgar a seus amigos. Mãe de Ná fala dos números do Flu em 2024. O objetivo desse vídeo é fazer uma revisão no orçamento apresentado para 2024, no que concerne resultados e caixa. Eu não vou falar da arrecadação de sócio-torcedor, nem de patrocínios, muito menos de bilheteria, apesar que aqui há um detalhe. Há percebido uma queda da quantidade de público nos jogos do Fluminense, além de preços menores praticados no Campeonato Brasileiro. Aonde eu vou focar a conversa? Na venda de jogadores acima do orçamento, na compra de jogadores acima também de um orçamento imaginado, e o resultado desportivo abaixo do esperado, além da desistência ou não de venda de parte das receitas da LFU. Alguns conceitos contábeis eu não falarei aqui nesse vídeo e poderão ser vistos no Blogspot do Cronista Tricolor, tais como fato gerador, competência de exercício e patrimônio líquido negativo, que é a realidade do Fluminense há décadas, e que neste caso é um fator que pode provocar algum problema no eventual regime de fair play financeiro. O importante também é fazer um primeiro destaque inicial quando se fala em venda de direitos de jogadores. Essas vendas de direitos de jogadores, elas não se circunscrevem apenas à venda dos direitos de jogadores com contrato no Fluminense, como por exemplo o André, né? Também se leva para a venda de jogadores com os quais nós temos parte do passe, como por exemplo, recentemente aconteceu com o Evanilson, que foi do Porto para o Bournemouth. E também chega a venda de jogadores onde nós somos somente clube formador. Por exemplo, o caso do Matheus Martins, que foi do Udinese para o Botafogo. E em 2024, até agora foram feitas vendas de 11 jogadores, arrecadando 254 milhões de reais. A lista total desses jogadores e seus valores encontram-se no Blogspot do Cronista Tricolor. O orçamento divulgado era de 115 milhões de receita, ou seja, nós arrecadamos 120% a mais daquele valor inicial, ou 139 milhões de reais a mais. Mas sem ufanismo, né? Em 2023, o orçamento era de 90 milhões, a gente só vendeu 50. Então, agora em relação às compras de jogadores, nós compramos 6 jogadores no total de 67 milhões de reais. A relação também encontra-se no Blogspot do Cronista Tricolor. Nós não temos orçamento previsto para esse investimento, mas eu estimo que seja da ordem de 35 milhões de reais. Aqui eu não contei valor de luvas, porque não tenho essa informação, e seria algo que poderia ser informado também. Ou seja, gastamos 90% a mais do que prevíramos, ou 32 milhões de reais. Fazendo essa brincadeira, essa conta de compra e venda, né, nós tivemos esse ano um superávit de 107 milhões. Então, lembrando um vídeo anterior, em que nós falávamos dos Big Five, dos países periféricos da Europa e dos países no Brasil, o Fluminense, esse ano, ele se aproxima muito mais o que seria o modelo dos clubes periféricos europeus, os portugueses e holandeses, porque nesse momento, nós fizemos compras de jogadores com potencial, alguns com grande potencial, como o Facundo Bernay, né? E vendemos muito mais do que compramos, então nós nos aproximamos desse modelo. Outra coisa importante é que essa questão da LFU. O Fluminense vendeu 12% de participação nas receitas futuras, né, da LFU. E hoje ele não quer mais vender, e eu diria até que os investidores também não estão com muito apetite para comprar mais. Então, provavelmente, aqueles valores indicados acima de venda para os anos de 24 e 25 não serão realizados, tá? Ou seja, traduzindo isso em números, nós tínhamos previsto em orçamento e caixa a entrada esse ano de mais 34 milhões de reais. Isso não vai acontecer. Outra coisa, os resultados esportivos. Até o momento que eu gravo esse vídeo, o Fluminense já está fora da Copa do Brasil, é fato. Está nas quartas de finais da Libertadores e ocupa o 16º lugar do Brasileirão. Então,
fazendo uma avaliação conservadora, eu diria que se a gente terminar o ano nessa situação, não passando para as semifinais da Libertadores e permanecendo em 16º lugar do Brasileiro, nós já temos garantido uma perda de receita e caixa da ordem de 38 milhões e meio de reais. Agora vamos fazer análise de receita e de caixa, né? Como falamos anteriormente, na venda de jogadores, efetivamente ganhamos no mínimo 139 milhões acima do previsto. Em termos de compra, nós não podemos jogar todo o valor das compras, como eu já disse anteriormente, na conta de despesa, porque não é, ela é investimento. E esse investimento, ele é, vamos dizer, amortizado no tempo. A minha estimativa é que, e aí tem a explicação no Blogspot do Cronista Tricolor, que nós teremos esse ano, desses 32 milhões a mais que nós já gastamos, vão entrar despesas de amortização a mais da ordem de 5 milhões e meio de reais. A LFU, se não vendermos, perderemos receita de 34 milhões de reais. E de esportivo, como eu falei anteriormente, permanecendo os resultados que estamos hoje, teremos mais uma perda de receita da ordem de 38 milhões e meio. Ou seja, fazendo a conta disso tudo, com venda de jogadores, amortização de compras de jogadores, LFU e perda desportiva, nós teremos um superávit de aproximadamente 61 milhões acima do previsto em orçamento. Qual foi a previsão de orçamento? A gente não sabe, não tem essa informação. Mas sendo conservador mais uma vez, que é um dos princípios da contabilidade, inclusive, a gente pode dizer que teremos um lucro, né, de 61 milhões, o que faz... Lembra que eu falei que nós estávamos com patrimônio líquido negativo? Nós estamos com patrimônio líquido negativo da ordem de 180 milhões de reais. Ou seja, cairia de 180 para 160. Isso é enorme. Mas, dentro da linha de que nós estamos nos aproximando de um equilíbrio de gestão, um equilíbrio de balanço, um equilíbrio financeiro, já é mais um passo a ser dado. Agora, em termos de caixa. Em termos de caixa, aquele valor lá de 107 milhões, a diferença de compra e venda, lembra que eu falei? Então, eu vou assumir que a gente recebe só uma parte disso, obviamente, mas tanto que a gente compra e vende jogadores para receber em 4 anos. Eu estou sendo conservador, é menor do que isso, mas enfim, vamos imaginar que seja 4 anos. Então, esses 107 milhões de diferença entre vendas e compras se traduz no caixa, num aumento de caixa de 27 milhões. Aí voltamos, né? Questão da LFU. Não vão vender? Então não entra dinheiro em caixa. 34 milhões de perda de caixa. O desportivo, não vamos sair da onde estamos nesse momento? Perda de 38 milhões e meio. Ou seja, se eu fizer essa continha, 27 a mais, menos 34, menos 39, gente, dá um prejuízo, dá um furo de caixa da ordem de 45 milhões de reais. Ou seja, como é que a gente cobre esse furo de caixa? Por exemplo, indo a bancos. Então, o endividamento, nesse caso, aumenta em 45 milhões só por conta disso. Ou seja, é um valor bastante significativo, mesmo nós tendo uma dívida da ordem de 750 milhões. Mas eu fiz algumas coisas para a gente não ficar tão preocupado, né? Digamos que a gente chegue ao 10º lugar no Brasileiro. É uma coisa possível, difícil, mas possível, né? E cheguemos até a semi da Libertadores, passemos pelo Atlético Mineiro, não é uma coisa absurda. O nosso furo de caixa, que era de 45 milhões, já cai para 21 milhões. E aí, sendo mais otimista, digamos que mantemos aí o 10º lugar, porque eu acho que mais do que isso vai ser bem difícil, mas chegamos à final e seremos somente vice da Libertadores esse ano. Com isso, que seria nosso furo de caixa de 45, que diminuiria para 21, agora passa a ser um superávit de 14 milhões de reais. Concluído, e para terminar esse vídeo, em termos de resultado, nada que acontecer daqui até o final do ano vai mudar muito o resultado do Fluminense. Aquele aumento de receita, aumento de superávit na ordem de 60 milhões de reais. É lógico que tem o potencial de estragar se a gente cair para a 2ª divisão, ou eventualmente nem chegar numa Sul-Americana, mas isso é muito mais uma perda
de ânimo, o que é importante, obviamente, né? Mas em termos de resultado, não, neste ano, lógico que para o ano que vem a coisa fica ruim, caindo, obviamente, mas esse ano não muda muito a cara do balanço de resultados do Fluminense. Agora, em termos de caixa, sendo bem sincero, mesmo tendo feito algumas projeções bastante otimistas, é uma situação comprometedora. Quer dizer, um potencial aí de 40 milhões de necessidade adicionais em bancos é uma coisa que demanda uma gestão muito segura do caixa. No fundo, para mim, a análise final ela é positiva, mas talvez não tão positiva quando alguns imaginavam, dado que o Fluminense teve uma venda muito grande, é que as pessoas não conseguem identificar muito bem que a venda pode refletir no resultado, mas no caixa nem tanto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Não se esqueça do like e se inscreva aqui no YouTube do Cronista Tricolor. Como já disse algumas vezes, o texto e material completo desse vídeo você poderá acessar indo direto ao blogspot do Cronista Tricolor.